Olha, duas bombas atômicas do TSE contra o Bolsonaro. O TSE é o Tribunal Superior Eleitoral. E você deve estar se perguntando, Thiago, são bombas do Alexandre de Moraes? Não. Pior. Uma foi do plenário do TSE por 7-0 e a outra do corregedor, que é o ministro Benedito Gonçalves. A primeira, olha só, o TSE julgou no plenário se continuava uma investigação contra o Bolsonaro, que está bem adiantada, viu? Essa investigação, que é sobre aquele dia em que o Bolsonaro convocou dezenas de embaixadores para o Palácio do Planalto e ali ele fez ele fez um monólogo, seria uma reunião, né? Mas só ele falou, em que ele atacava ali as urnas eletrônicas e tudo mais. E isso tudo transmitido pela TV Brasil, quer dizer, com dinheiro público. Utilizou dinheiro público, chamou embaixadores, disseminou fake news sobre as urnas eletrônicas e passou a ser investigado. O que acontece? A defesa do Bolsonaro pediu para o TSE mudar a investigação, porque, segundo eles, aquilo não tinha relação com a campanha eleitoral, então não poderia ser julgado pelo TSE e sim pela Justiça Civil, onde pagaria só indenização, não seria tornado inelegível. Pois bem, o TSE julgou e por 7-0, veja bem, 7-0, decidiu que não, vai ficar no TSE sim. E a investigação está bem adiantada, já vou falar disso, aí você vai ver, pô, a coisa tá feia pro Bolsonaro. Essa é uma das investigações que vai torná-lo inelegível, não só ele, viu? O Braga Neto também. Aí, logo depois, o ministro Benedito Gonçalves proferiu decisão bomba. Ele abriu investigação contra vários membros do clã Bolsonaro. Filhos do Bolsonaro, Carla Zambelli. Eu vou falar a lista aqui dos novos investigados pelo TSE. Bolsonaro, candidato derrotado a vice-presidente Braga Neto, senador Flávio Bolsonaro, deputado federal Eduardo Bolsonaro, deputada federal Carla Zambelli, deputada federal Bia Kicis, deputado eleito Nicolas Ferreira, deputado eleito Gustavo Geyer e senador eleito Magno Malta. Todos eles são agora oficialmente investigados pelo TSE por abuso de redes sociais e pelos ataques que fizeram às urnas eletrônicas. Essa é outra investigação que vai caçar todos eles. Todos eles serão caçados e tornados inelegíveis por 8 anos. É isso que vai acontecer com eles. Vai demorar alguns meses? Vai. Calma. Investigações demoram. Agora tem o recesso, né? Começa na semana que vem o recesso e aí vai até o final de janeiro. Depois do recesso tem carnaval, então calma. A hora deles vai chegar. Enquanto isso, eles vão ficar se tremendo de medo nos próximos meses, porque eles sabem que o destino deles, a não ser que sejam presos antes, o que pode acontecer, o destino deles é a cassação, inelegibilidade, e aí eles perdem o foro privilegiado, e aí poderão ser presos mais rapidamente. Se bem que não estão presos agora os que não têm foro privilegiado, eu estou falando do Gustavo Geyer e do Nicolas Ferreira, porque o presidente ainda é o Bolsonaro, só por isso. Eu já falei aqui zilhões de vezes, o Alexandre de Moraes, o STF, estão esperando o Lula assumir, e aí o chicote vai estalar com força contra esses que estão atacando a democracia. O Gustavo Geyer, para quem não sabe, ele é youtuber, e o canal dele tem o tamanho do Plantão Brasil, né? 1.100.000 inscritos, mais ou menos. E nos últimos 2-3 anos, eu sempre vou em Chernobyl, eu monitoro os grupos bolsonaristas, e ele é um dos youtubers que mais são compartilhados nos grupos bolsonaristas. E eu acompanho o canal dele, se inscreve aqui, cada lixo que eu tenho que assistir. E aí, o que acontece? O canal dele sempre cresce parecido com o Plantão Brasil. E ele foi eleito com votação recorde lá em Goiás. Ele foi a primeira pessoa a disseminar fake news contra mim. Quando a gente começou com os outdoors contra o Bolsonaro, ele mentiu que eu tinha contratado 400 outdoors em Goiânia. Eu falei, meu, o pior, aí ele me chamou de psicopata, de tudo que é nome ele me chamou. Aí eu li os comentários dos bolsominions acreditando que eu tinha contratado 400 outdoors. Pois bem, esse cara, ele ataca as urnas eletrônicas todos os dias no canal dele. Um pouquinho antes da eleição, ele deletou mais de 300 vídeos do canal dele. É incrível, ele fazia 4, 5 vídeos por dia. De repente você vai no canal dele e não tem nada. Nenhum vídeo dos últimos 6 meses. Só vídeo assim dele falando de coisa que não é de política. Peraí. Tá com medo, né? Mas calma, já foi tudo salvo, viu, o senhor Gustavo Geyer? Já tá tudo nas mãos do TSE. Então, o que acontece? O pedido de investigação foi feito pelo pessoal do Lula, pela campanha do Lula. E aí, eles fizeram a petição e juntaram print screens, links de vídeos, links de publicações em redes sociais, vídeos também feitos para redes sociais, para WhatsApp e tudo mais, mostrando
que eles todos tentaram se beneficiar eleitoralmente usando ataques às urnas eletrônicas e que mesmo depois da eleição eles continuaram atacando as urnas eletrônicas. Isso, aí a petição lá é perfeita do Cristiano Zanin Martins, que espero que seja ministro do STF, o advogado do Lula. Ele cita e ele vai falando, olha, você falar contra as urnas eletrônicas, você está falando contra o processo democrático do Brasil, você está atacando diretamente a democracia. Se você ataca a democracia e o processo democrático, você não pode participar do processo democrático. E ele usa já a jurisprudência do caso do Francisquini, que eu já expliquei aqui algumas vezes, foi o deputado estadual eleito com a maior votação proporcional da história na eleição passada no Paraná, Bolsominion. Tá ruim as coisas, a eleição do Paraná tá ruim, né? Lá só ganha Bolsominion. Tá, aí o que acontece? O Francisquini foi cassado, porque ele fez uma live contra as urnas eletrônicas, e olha que a live dele começou lá para 4 e pouco da tarde, ou seja, já estava acabando a votação. Mas, e boa parte da live dele, que teve mais de 1 hora, foi depois que as urnas já estavam fechadas e a votação tinha acabado. Mas mesmo assim ele foi cassado por atacar o processo democrático. E ali o TSE falava, processos desse tipo não podem mais demorar 3 anos. Tem que ser em questão de meses. Então, calma. Em questão de meses, veremos aí Carla Zambelli, Nicolas Ferreira, vários bolsonaristas. E sabe qual é a melhor parte? É que quando eles são cassados, todos os votos dados a eles são tornados nulos. Sabe o que vai acontecer se a Carla Zambelli e o Eduardo Bolsonaro forem cassados? O PL perde pelo menos 6 deputados. Fora os 2. Pelo menos 6 também vão embora. E aí sabe quem assume? Geralmente, provavelmente, gente da esquerda. Por que, Thiago, gente da esquerda? Porque se você está anulando uma tonelada de votos, aí estamos falando de 2 milhões de votos, para um partido de extrema-direita, o que acontece? Muda o coeficiente eleitoral. Mudando o coeficiente eleitoral, o que acontece? Os votos de quem é oposição a ele passam a ter mais valor. E aí acabam entrando deputados de oposição. Aconteceu isso no Paraná, na cassação do Francisquini. Então, claro, como no Paraná só tem fascista, entrou só um de esquerda. Os outros que entraram eram de direita, mas não bolsonaristas. Então o bolsonarismo perdeu muita força lá no Paraná depois da cassação do Francisquini. Aconteceu também, em 2021, uma cassação na Câmara dos Deputados. Aí saiu um bolsonarista e entrou um deputado do PT. Aconteceu também em 2021. Ou seja, dessa vez a chance é muito grande. Olha, perder 2 milhões de votos em São Paulo, que é onde o bolsonarismo mais teve votos, é uma pancada muito forte. Fora, o Nicolas Ferreira elegeu 4 ou 5 com ele. A coisa vai ficar bem feia para os bolsonaristas no ano que vem. E olha só o que está listado. Aí não é o pessoal do Lula, o advogado do Lula. Aí é o TSE. Olha só, eles citam como possíveis medidas irregulares que serão investigadas. A antecipação da transferência. Essa é uma outra investigação contra o Bolsonaro e o Braga Neto. 2 investigações abertas na mesma decisão. Contra o Bolsonaro e o Braga Neto. A antecipação da transferência do benefício do Auxílio Brasil e Auxílio Gás. O aumento do número de famílias beneficiadas pelo Auxílio Brasil. Antecipação de pagamento de auxílio a caminhoneiros e taxistas. Programa de negociação de dívidas com a Caixa Econômica Federal, que foi usado para conceder empréstimos aos beneficiários do Bolsa Brasil, empréstimo consignado. Ou seja, tudo isso vai ser investigado contra o Bolsonaro e o Braga Neto. E essa investigação se cruza com a investigação contra deputados bolsonaristas e até contra Flávio Bolsonaro, que nem participou da eleição, nem estava na eleição como candidato, mas participou coordenando a campanha do Bolsonaro e também disseminou fake news contra as urnas eletrônicas. Olha, eu vou falar, a chance do Bolsonaro e desses aí se safarem dessa é praticamente zero. O que nós estamos vendo aqui no Brasil é o que os Estados Unidos falharam em fazer, e eu estou falando aqui no canal desde que o Joe Biden assumiu, eu estou falando isso. O Joe Biden está falhando miseravelmente em acabar com o trumpismo nos Estados Unidos, ou seja, impuniu Donald Trump e impuniu os outros. Ele escolheu um procurador-geral da República que está a passos de lesma na investigação, que já tem muitas provas de que foi o Donald Trump quem incentivou os ataques ao Capitólio. Tem muitas provas. Antes dos ataques, ele já avisou que isso ia acontecer. Mas tem várias testemunhas. A CPI do Capitólio começou aí e avançar muito rápido. Só que a CPI não tem poder, tem uma investigação de verdade. O Joe Biden está falhando nisso. E eu avisava, o Brasil não pode falhar nisso, porque senão o bolsonarismo... No Brasil tem uma coisa que não tem nos Estados Unidos, que é a grande mídia se aliando ao fascismo. Lá, os dois são de direita.
Os dois vão fazer um governo neoliberal. A diferença é que o Trump faz um governo que ninguém sabe o que esperar dele e ele não faz as questões estratégicas que o mercado financeiro quer que os Estados Unidos façam, que é isolar a China e a Rússia da maneira como faz o Joe Biden. Então lá a mídia se alia sempre aos democratas contra o fascismo. No Brasil, não. No Brasil, como está acontecendo no Peru, como aconteceu na Bolívia, como aconteceu no Chile. A grande mídia, e na Argentina, a grande mídia se une ao fascismo para derrotar a esquerda. É isso que acontece para qualquer governo progressista, está sempre contra a grande mídia. Capa do UOL ontem, capa do UOL, quase o dia inteiro. Lula abandona tom pacífico e ataca Bolsonaro. Aí você vai clicar na matéria e fala, nossa, o Lula é um monstro, tá atacando o Bolsonaro. Isso um dia depois de terroristas atacarem Brasília. Essa é a capa do UOL. Aí você vai ver a fala do Lula. O Lula diz, o Bolsonaro tá mandando fascistas ficarem na frente dos quartéis. E o Bolsonaro até agora não reconheceu o resultado da eleição. Esse é o ataque do Lula ao Bolsonaro. E aí você vê na capa do UOL, jornalista pedindo anistia para o Bolsonaro e atacando o Alexandre de Moraes. Ou seja, a mídia vai se aliando ao fascismo. Você vê já no Globo News ataques ao Lula e você vê o Globo News pegando economistas fracassados do governo Fernando Henrique, que deixou o Brasil endividado, para atacar o Lula. No Peru, a mídia está se aliando a Fujimori, que é a fascista, é a bolsonara de lá, para dar golpe no presidente. Aí o presidente tentou dar um golpe dentro do golpe, se ferrou, foi preso. Peru. Aí a vice dele, que é de esquerda, também está sofrendo um golpe. Vai ter que declarar eleições antes, porque com eleições antes tem uma chance muito grande do fascismo ganhar lá. E a mídia quer se aliar ao fascismo, porque o mercado financeiro e os neoliberais se aliam. Então, no Brasil, o que acontece? Precisamos acabar com o bolsonarismo. E o que está se vendo agora é esse processo, está iniciando. Acabar com o bolsonarismo não é só com o Bolsonaro, porque se você tira o Bolsonaro, entra outro fascista. Aí o que acontece? Você tira o Bolsonaro, tira os filhos da política, eles já perdem foro privilegiado. Aí qualquer juiz pode decretar a prisão do Flávio, do Eduardo, o Carlos já não tem, qualquer juiz pode decretar a prisão do Bolsonaro. Aí você tira também direitos políticos do Braga Neto. Mesmo que ele não vá preso ou coisa do tipo, o Braga Neto já não pode tentar ocupar o vácuo do Bolsonaro, dizendo, eu era o vice dele, sou da confiança, venham comigo. Não. Aí você tira a Carla Zambelli, tira o Nicolas por 8 anos do jogo político, pronto. Tira o Gustavo Guerra, que também é um youtuber com uma audiência gigantesca, pronto. Ferrou. Fica muito mais difícil para o bolsonarismo começar a se reestruturar pensando em 2026. E aí o mercado, é até bom para esse pessoal do mercado financeiro que se alia ao fascismo, que aí eles podem pensar num neoliberal para tentar ocupar o vácuo e ganhar votos de direita, que é o que eles querem, um neoliberal de verdade e não um igual ao Bolsonaro. Então, um meio fascista, que a mídia vai querer. Então, esse processo está começando agora. Então, prepara que nos próximos meses veremos cassação desse pessoal e prisão de todos. Vão acabar todos presos. Anota isso. Bolsonaro, os filhos, Carla, esses deputados aí, todos os que cometeram crime. Olha, os crimes foram cometidos em vídeo. É tudo provado, comprovado por A mais B. Só o que demora é o processo legal. E agora outra investigação que o TSE, pelo plenário, manteve, é a da live do Bolsonaro e live/reunião do Bolsonaro com embaixadores. Bolsonaro chamou mais de 40 embaixadores, tinham mais de 80 representantes internacionais, alguns embaixadores foram com outras pessoas da embaixada, então numa sala cheia, ele disseminou fake news sobre as urnas eletrônicas. A defesa do Bolsonaro alegou que não tinha nada a ver com a eleição, não tinha nada a ver com a campanha eleitoral, então não é o TSE. Já o TSE falou, não. Você estava atacando a urna eletrônica. Você ataca a urna eletrônica, a competência do Tribunal Superior Eleitoral, porque a urna eletrônica é para a eleição, que é o processo eleitoral. Tem a decisão do corregedor, que é o Benedito Gonçalves, e aí todos os outros chancelaram, foi 7-0. A decisão dele está praticamente ensinando, da maneira que eu fiz para você assim, praticamente ensinando o advogado do Bolsonaro. Mas, gente, se é eleição, é eleitoral. Então o tribunal é o superior eleitoral. Não vem com justiça civil, não. Vocês vão responder aqui. E a investigação já está andando. Inclusive, a defesa do Bolsonaro já rolou 4 testemunhas. Uma é o fascista que fez a teoria de que na eleição de 2014 a Dilma fraudou para ganhar do Aécio. Esse foi arrolado como testemunha. Um é um coronel que ajudou o Bolsonaro a fazer.
e mais 2 que não foram divulgadas. O processo corre sob sigilo. Essas 2 vazaram, as outras não. Tá, então essas testemunhas vão ser ouvidas em fevereiro. Quando acabar o recesso, a primeira coisa que o TSE vai fazer é a polícia vai interrogar essas testemunhas. Tá, isso acontecendo já é a parte da defesa, são testemunhas de defesa. A parte do Ministério Público já está sendo feita. Eu vou falar, no máximo junho, essa investigação acaba e o Bolsonaro e o Braga Neto são tornados inelegíveis. E aí o TSE manda a investigação, sabe para quem? Para o STF, porque eles também cometeram crimes. Que é isso que a investigação vai descobrir. Olha, eles estão atacando o sistema eleitoral, além do crime eleitoral, tem crimes que estão no Código Penal. Eles mandam para o STF. Porém, você fala, nossa, Thiago, vai demorar tanto para chegar no STF. Não vai, porque o STF também já incluiu isso no inquérito das fake news e das milícias digitais, ou seja, ferrou. Então, nesse exato momento, a Polícia Federal, sob a tutela do Alexandre de Moraes, já está investigando isso e provavelmente também vai compartilhar com o TSE. Quer dizer, olha, para onde você olha, a coisa fica pior para o Bolsonaro. Não tem assim, não é um túnel que você vê uma luz no fim do túnel, que alguma coisa vai dar certo para o Bolsonaro em 2023. Não vai dar nada certo para ele. Vai dar prisão. Pelo menos, ó, o Bolsonaro tá aí, não tá conseguindo alugar uma casa, vai ter onde morar. Bangu 8, já fica no Rio de Janeiro, ali perto do Vivendas da Barra Pesada, ó, que coisa boa. Perto não, mas mais perto do que se você não conhece o Rio de Janeiro, Bangu é bem longe da Vivendas da Barra, mas mais perto do que a Papuda, né? Que fica lá em Brasília. Pois bem, veremos isso acontecer, peça aí sua inscrição no canal. Falou!